Meus amigos, eu não sei se a violência no futebol ela tem solução, mas eu não tenho mais dúvida de que qualquer impacto para tentar resolver o problema vai ter que ser de dentro para fora, e aí eu explico já. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Estava devendo esse assunto aqui, o atentado sofrido pelo time do Fortaleza depois do jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste. Sim, um atentado. Ali foi uma tentativa de homicídio, um ato terrorista. Ah, não, mas não dá para chamar assim. Dá. A lei antiterrorismo no Brasil, ela contempla coisas muito específicas para você chamar de terrorismo. Mas se a gente for no conceito do que é levar terror a alguém, o que aconteceu ali é um ato de terrorismo para intimidar, para tornar aquelas pessoas reféns da situação, acuadas, e para gerar algum tipo de impacto futuro. Foi, para mim, um ato de terrorismo e uma tentativa de homicídio. Ponto. Não é lesão corporal, não é depredação de patrimônio, é, para mim, uma tentativa de homicídio fruto de um ato terrorista. Ah, mas não está contemplado na legislação brasileira. Ok, deveria estar. Inclusive, acho que a lei antiterrorismo deveria ser revista, porque você tem situações muito específicas ali que não contemplam outras que deveriam ser rotuladas como terrorismo. Isto posto, o que aconteceu com os jogadores do Fortaleza é muito impactante, mas é fruto de uma violência no futebol que está escalando, que começou dentro dos estádios, lá nos anos 90, entre torcidas organizadas, depois passou para fora dos estádios, depois passou a atingir os jogadores e atingir cada vez mais. Ameaças em rede social, o que não deixa de ser uma violência, porque impacta a sua vida, ameaça o jogador, às vezes ameaça o seu familiar, ameaça, enfim, pessoas no entorno. Essas ameaças às vezes se tornam atos reais ou não, mas de qualquer forma o impacto virtual ele existe. Você tem aquelas patrulhas de jogadores na balada. Algumas coisas não são novas, tá? Jogador já teve carro depredado, já foi ameaçado, isso aí nos anos 90 já aconteceu, mas repito, a semente é ali nos anos 90 e a coisa foi escalando até chegar para mim no mais grave episódio que a gente já teve até hoje, envolvendo violência contra jogadores de futebol, seja jogador do próprio time ou do time adversário. O que aconteceu em Pernambuco é uma insanidade. E dos quase envolvidos lá, você teve um detido, pelo menos até o momento da gravação do vídeo, que depois foi liberado. Ou seja, por enquanto, seguimos na impunidade. E a sensação de impunidade torna o estádio de futebol ou tudo no entorno de um jogo de futebol parece algo menor. É como se fosse um universo do tudo pode. E o que houve ali foi o mais alto grau de gravidade, repito, que nós já tivemos de violência no futebol envolvendo jogadores de futebol. A gente já teve invasão no campo, o Cássio já foi agredido, jogador já foi agredido, outros ônibus já foram depredados. A gente já teve jogadores do Grêmio passando por isso, jogadores do Bahia, de outras equipes e tal. Porém, nesse nível e nesse volume, eu nunca vi. Se a bomba que jogaram no ônibus tivesse caído no colo de um jogador, ou de alguém da comissão, ou de um dirigente, tinha matado a pessoa. E a impressão que dá, às vezes, é que todo mundo do futebol está em estado de espera, aguardando alguém morrer para tomar uma atitude. Porque no Brasil a gente tem uma cultura de prevenção muito ruim, né? A gente acha que prevenir é frescura, que prevenir é mimimi, que nunca vai acontecer. Quando acontece, a gente vai olhando para trás e vê que os sinais estavam dados e eles foram ignorados. Isso vale para tragédia natural, derramamento de barragem, enchente, uma porrada de coisa. Os sinais estavam lá e as autoridades ou os envolvidos escolheram ignorar, porque achavam que era o menor. Então, no geral, a nossa cultura de prevenção ela não existe. Depois que acontece, quando você vai olhar para trás, você vê que tinha várias coisas ali e o pote foi sendo preenchido até acontecer. A minha impressão é de que vai precisar morrer alguém no futebol para que
o alerta seja ligado. E qual é esse alerta? Uma paralisação, uma greve, um protesto real dos envolvidos, ou os dirigentes, ou os jogadores, ou todo mundo junto. Ou um campeonato vai ser paralisado ou cancelado, interrompido, ou um clube vai se recusar a entrar em campo, ou vai se retirar de uma competição, ou um jogador vai ter que se aposentar, ou vários jogadores vão dizer que não vão mais jogar até tal situação ser resolvida, porque, assim, algumas medidas se mostraram ineficientes, né? A torcida única, ela foi um resultado de, primeiro, um 50-50, depois um 70-30, depois um 90-10, depois torcida única, em alguns lugares, né? Em outros, não. Aí você tem o banimento de um clube, de uma competição, também não resolveu alguns problemas. Perda de ponto, também parece não ter resolvido. Então, os agentes do jogo talvez tenham que se movimentar. E o Thiago Galhardo falou sobre isso, o jogador do Fortaleza, logo depois do episódio. O episódio deixou jogadores do Fortaleza gravemente feridos, cortados, levaram pontos, todo inchado. Teve gente, como no caso do Tite, precisou passar por uma cirurgia, porque tinha um caco de vidro na panturrilha, centímetros para lá, centímetros para cá. Podia ter matado o Tite, podia ter deixado o Tite inapto para jogar futebol, para você ver o nível. Só que como passou, a gente tem tratado, inclusive o assunto morreu mais rápido do que deveria. E aí o Thiago Galhardo gravou um vídeo e falou sobre paralisação, sobre várias coisas. O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, chegou a falar sobre isso. E aí a comunidade do futebol parece pouco unida nesse aspecto, porque era papo de paralisar campeonato, de paralisar a Copa do Nordeste, do Fortaleza não entrar mais em campo, de se recusar a jogar, dos jogadores se recusarem a jogar, até que uma solução seja tomada, até que os envolvidos no episódio sejam punidos, para que eles saibam que aquilo ali não é uma trend para viralizar no TikTok, que aquilo ali não é um vídeo para eles viralizarem em grupos de WhatsApp se gabando para outras torcidas organizadas, como se fosse um torneio de quem é mais fodão. Porque às vezes é isso que de fato acontece. As torcidas, elas concorrem entre si para ver quem é o mais maluco. Porque a maluquice talvez dê status para os caras naquela bolha. E essa bolha precisa ser furada com punição real. E como essa punição vem? Com cobrança, com pressão popular, com pressão da opinião pública, talvez com pressão dos jogadores. E o Thiago Galhardo agora, ele pediu um afastamento para tratar a saúde mental, porque ele tem tido crise de pânico, ele tem se sentido angustiado. Ele falou sobre o caso de ter gravado o vídeo, no impacto emocional. Os 6 companheiros dele foram feridos fisicamente, sendo que todos tiveram grande trauma psicológico. E é verdade. Eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo, mas quero expor e compartilhar aqui a enorme vulnerabilidade do momento. Não estou fazendo isso para me vitimizar, como muitos podem pensar, mas sim para alertar e lembrar para a sociedade que nós somos seres humanos e temos nossos limites e fragilidades. Inclusive que eles estavam voltando do trabalho, simples assim, do trabalho. Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. E olha que o Galhardo é um cara altamente confiante, né? Sempre falou muito bem e tal. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que eu estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crise de pânico que não desejo para ninguém. Quem sente ou já sentiu vai entender o que eu estou falando. Estava com dificuldade de publicar isso e realmente não é fácil, né, se expor dessa forma. E os comentários que a gente viu em algumas postagens assim são de dar ânsia, né? De tamanha baixeza e o lixo do lixo ali. Mas não estou reunindo condições emocionais necessárias para cumprir meus compromissos profissionais. O futebol profissional, além de um jogo técnico, tático, físico, ele é um jogo extremamente mental, né? Preciso de verdade dar prioridade à minha saúde mental para que esse problema não se agrave. Cara, assim, eu acho que o Galhardo aqui foi necessário, muito corajoso, e eu espero que isso tenha impacto em outros jogadores conversarem sobre, falarem sobre e conseguirem expor situações que às vezes ficam ali meio veladas. O que aconteceu com o Fortaleza é grave, o que acontece com o Thiago é grave, o que aconteceu com os outros é grave, e o mundo do futebol, os jogadores precisam tomar uma atitude. A culpa não é deles, porém, as instituições, os clubes, os jogadores, os envolvidos, os atores do jogo, eles têm o poder na mão, porque sem eles a coisa não acontece. E talvez seja o único caminho
de você ter uma paralisação, uma reunião, uma reflexão profunda sobre isso. Nesse episódio, o episódio do Fortaleza, ele não pode passar batido. Não pode. Tem que ter uma resposta. O atentado que o Fortaleza sofreu precisa ter um rosto. Ele precisa ter nome e sobrenome. Quem fez, por que fez e quanto tempo ele vai ficar preso. Porque não é possível. Assim, não é possível que precise morrer alguém para que a gente tome qualquer tipo de atitude ou aceite qualquer tipo de atitude. Porque até morrer alguém, vai ter torcedor babaca achando que o que o Galhardo postou, o que aconteceu com os jogadores do Fortaleza, é mimimi, que o futebol é isso aí, que como eles ganham muito é isso aí mesmo, que isso é futebol raiz, que futebol é jogo para macho. É essa a visão. Até que aconteça alguma coisa mais séria. A impressão é que estamos todos nós esperando esse dia chegar. E assim, ele vai acabar chegando.